Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jesley, como é que vocês estão? Então, como prometido para vocês, hoje eu vou trazer uma meditação sobre isolamento. E uma das coisas muito importantes que é a solidão, né? Muitos podem se perguntar por que eu vou falar sobre esse assunto. Pode ser até que as pessoas valem, que clichê, né? Ele tá falando sobre um assunto que é bem tratado hoje em dia, porque as pessoas têm depressão, é comum isso. Acontecer agora a pandemia, as pessoas se isolaram. E na verdade eu estou falando na perspectiva intelectual, para a formação da personalidade, uma personalidade forte, para que tenha uma personalidade presente na vida real. E eu já vou começar trazendo agora um texto para vocês. Eu tô com uma colinha aqui embaixo, mas é porque são uma série de textos, alguns sei de cabeça e outros não. Então, tem uns que são maiores que os outros, enfim. Olha o que Fernando Pessoa diz no livro Desassossego. Ele diz assim: a liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se pode afastar-te dos homens, sem que te obrigues a procurá-los a necessidade do dinheiro, ou a necessidade da gregária, ou seja, estar em grupo, ou o amor, ou a glória, ou a curiosidade, que no silêncio e na solidão não pode ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Pode ter todas as grandezas do espírito, todas da alma. És um escravo nobre, ou um servo inteligente, mas não é livre. E não está contigo a tragédia, porque a tragédia de nasceres assim não é contigo, mas do destino para si somente. Ai de ti, porém, se a opressão da vida, ela própria te força a seres escravo. Ai de ti, se tendo nascido liberto, capaz de te bastares e de separares a pronúncia de força a conviveres. Essa sim é a tua tragédia, a que trazes contigo. Nascer liberto é a maior grandeza do homem, o que faz o ermitão humilde superior aos reis e aos deuses mesmo, e que se bastam pela força, mas não pelo desprezo dela. Olha que Charles Baudelaire fala: quem não sabe povoar sua solidão, também não saberá ficar sozinho em meio à multidão. E, na verdade, se nós formos parar para pensar sobre a questão de não conseguirmos estar sozinho em meio à multidão, é ligado à nossa necessidade de nos associarmos a grupos. E isso é algo muito perigoso, porque muitas pessoas se associam a grupos e prostituem a sua personalidade em troca de aceitação daquele grupo. Porque ao prostituir a sua personalidade, você perde a sua característica como indivíduo. Por exemplo, você não consegue encontrar a sua voz de expressão. E aí você vira um mapapaco. O que é um mapapaco? Mapapaco é uma pessoa que compra os discursos dos outros. Um mapapaco é um papagaio e um macaco. O que o papagaio faz? O papagaio ele vai lá e repete tudo que os outros dizem. E um macaco, ele vai lá e repete em ações tudo que os outros fazem. Isso é um mapapaco. Então, eu sei, é um termo engraçado, mas realmente faz sentido. E olha o que Roman Rayland fala. Todo homem que é um homem a sério tem de aprender a ficar sozinho no meio de todos, a pensar sozinho por todos e, se necessário, contra todos. Essa reflexão me lembrou um certo homem que viveu num período antigo, há mais de 2000 anos, e ele tinha uma personalidade muito forte. E eu creio que se ele tivesse vendido a personalidade dele, se ele tivesse prostituído a personalidade dele, ele teria comprado os discursos de sua época. E esse homem foi Jesus. Jesus, ele foi um dos maiores exemplos que povoavam a sua solidão. Se vocês forem olhar em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, nós podemos ver que Jesus, nesse texto, ele retirava-se para a montanha para orar e ficar sozinho com Deus. E se formos no capítulo 5, no versículo 16, nós vemos que Jesus procurava manter-se afastado.
indo para lugares solitários onde ficava orando. É interessante, não é? O próprio Mestre, o próprio Cristo, o próprio Deus, ele retirava-se para ter momentos de solidão. E agora, para fecharmos, uma última reflexão que vocês podem se perguntar, tá, mas e aí, como é que o cristianismo ele prega que nós devemos servir as pessoas, que nós devemos ser pessoas dispostas a estar pelos outros e amar os outros? Como é que eu vou amar os outros estando só? Se o amor por si só é estar junto com os outros. Olha o que um filósofo francês disse, Adam Sertilanges. Ele foi um padre francês e ele deixou uma reflexão muito profunda no seu livro A Vida Intelectual, ou La Vie Intellectuelle, que é no seu original. Olha o que ele diz. Quando desgostamos do mundo, ele se vinga. E quando é agradado, o mundo também se vinga, corrompendo. O único recurso é trabalhar longe dele, tão indiferente a seu juízo, quanto disposto a lhe ser útil. Profundo, não é? Vocês têm que estar próximo fisicamente. Vocês têm que estar dispostos a servir as pessoas. Vocês têm que ter essa disposição. Mas vocês têm que se manter longe de seus julgamentos. Porque o mundo corrompe se ele é tentado agradar. Então, pense nisso. Coloque isso para a sua vida. Mantenha-se afastado. Retire-se. Lá no Salmo 1, a Bíblia diz que feliz é aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Cuidado com o que você anda, cuidado com o que você pensa. Reflita sobre isso.